Boa noite, prezados amigos, queridos irmãos, sejamos todos bem-vindos ao canal da Associação Espírita de Passo Fundo, Associação Espírita Chico Xavier. Nosso tema de hoje, que nós vamos refletir, é o convite de Jesus. Percebemos a instabilidade do mundo, não só do mundo de fora, mas também o mundo de dentro, a nossa intimidade. Pois é um momento de silenciar as nossas imperfeições e transformá-las em virtude. Estamos no momento doloroso e necessário da transição, deixar para trás o homem velho e abraçar o homem novo. É o convite que Jesus nos faz. Estamos no processo doloroso da transição. Estamos entre o processo educativo e renovador, exatamente na linha da libertação. Entre a renovação e a educação, a libertação vem para irmos nos despojando de antigos hábitos viciosos. E, amigos, se lêssemos no jornal uma oferta de emprego dizendo o seguinte: novas oportunidades para transformar o mundo, você aceitaria? Pois é o convite de Jesus. O convite do Cristo é nos dados, quando, amigos? Nas circunvizinhanças de Cafarnaum, às margens do Tiberíades. Jesus se dirige a um grupo de pescador. Primeiro, Simão e André. É a primeira oferta de emprego para a transformação do mundo. Então Jesus inicia convidando primeiramente o idoso. E qual é o plano de trabalho de Jesus, meus amigos? Jesus nos informa o seguinte: venho da parte de Deus e vos convido a trabalhar pela instituição do reino de Deus na terra. O convite que ele nos faz é colaborativo e coletivo. Convida primeiro os 12, para depois estender o convite para os 500 da Galileia. Essas informações nós encontramos no livro Boa Nova, de Humberto de Campos. Jesus faz o convite primeiro para os idosos, após para os 500 da Galileia, porque Jesus conhecia as diferenças, conhecia as potencialidades de cada um e investia no trabalho, na equipe de trabalho. E quais eram os requisitos desejados para fazer parte dessa equipe? Qual era a adesão desejada? Era o coração sincero e puro. O convite ao amor, a abrir o coração para a aprendizagem do amor, para que pudesse servir com segurança e autonomia. No Sermão do Monte, ele nos fala: vós sois o sal da terra. E nós lemos essa fala de Jesus em Mateus capítulo 5, item 11. Também nos fala: vós sois a luz do mundo. Mateus capítulo 5, versículo 14. Também nos traz a informação: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai.
Mateus, capítulo 5, versículo 44. Convida-nos a fazer brilhar aquilo que há em nós, potencializa os nossos talentos, amplia o campo de trabalho, convidando-nos aos verbos perdoai, colocai a candeia sobre o candeeiro, vigiai e amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Pedi e se vos dará. Tudo é verbo, amigos. Tudo é ação. Tudo é movimento. Então Jesus inicia o seu convite pelos idosos. Depois estende esse convite ao jovem. Quando ele convida, vem hoje trabalhar na minha vinha. Mas o jovem, perdido nas ilusões do mundo, diz para ele: hoje não posso, amanhã eu virei. E Jesus lhe diz: amanhã poderá ser tarde. Porque Jesus conhecia o destino que aguardava aquele jovem que é convidado. Quando aquele jovem conhece a mensagem de Jesus, se encanta com a mensagem de Jesus, mas apesar do encantamento com a mensagem de Jesus, como jovem ele carregava muitas ilusões. Então Amélia Rodrigues vai nos falar da história desse jovem. Quem era esse jovem que se encanta com a proposta de Jesus? Mas as ilusões falam mais alto. Esse jovem era um jovem corredor, competidor das bigas romanas. Se nós pudéssemos contextualizar no nosso tempo, seria como um competidor da Fórmula 1. No dia seguinte que Jesus faz o convite para ele, teria uma disputa, uma corrida de bigas em Roma, e ele era um candidato para ser o vencedor. Então ele protela o convite de Jesus. E quando Jesus lhe diz que amanhã poderá ser tarde, é porque Jesus tem a presciência do que nos aguarda no futuro. Esse jovem na corrida, uma das rodas da sua biga se desprende e ele cai ao solo e é pisoteado por um cavalo. Então ele desencarna e parte. Jesus tinha conhecimento do que lhe ocorria e fez o convite às vésperas dele tomar uma decisão do seu destino. Mas quando o jovem desencarna, Jesus não o abandona. Jesus se desprende da vida física, vai até o mundo espiritual, porque ele tinha essa capacidade, esse poder. Acolhe aquele jovem, o encaminha para uma enfermaria no mundo espiritual, onde ele seria cuidado, se recuperaria, para mais tarde ele renascer, agora sem ilusões, mas comprometido com a divulgação do Evangelho de Jesus, que é a orientação para toda a humanidade da Terra. Então Jesus estende o convite ao idoso, estende o convite ao jovem, e mais adiante, então, esse jovem vai renascer num período muito doloroso, muito desafiador, o momento da perseguição aos cristãos. Mas esse jovem vai se manter firme,
na divulgação da boa nova, da mensagem do amor e da fraternidade, porque agora ele não tem mais ilusões do mundo, agora sim ele é um discípulo comprometido com a mensagem. Jesus convida o idoso, Jesus convida o jovem, e Jesus também convida as crianças, quando ele nos fala: deixai vir a mim as criancinhas, porque o reino de Deus é para aqueles que lhes assemelham. Então, amigos, nós podemos analisar que o convite de Jesus é para a humanidade. E nós, amigos, já aceitamos o convite de Jesus? O jovem foi convidado para o trabalho, a criança foi convidada para o trabalho, o idoso foi convidado para o trabalho, e Jesus nos convida para o trabalho da divulgação da Boa Nova, da mensagem redentora para a humanidade. E nós já aceitamos esse convite. Jesus conversa com Simão Pedro também, e eleva Simão Pedro, após o convite, à condição de amigos, e ele dialoga com Jesus após as bodas de Canaã, onde Jesus vai fazer a diferença entre amigo e o servidor. Quando ele vai nos falar lá na Boa Nova, no capítulo 79, tenho dado aos meus discípulos o título de amigos, por ser o maior título de todos. E será, queridos amigos, que nós, desempenhando o nosso trabalho na doutrina espírita, no movimento espírita, já nos tornamos amigos de Jesus? Porque Jesus é nosso amigo, nós somos amigos de Jesus, nós nos esforçamos em ser o mensageiro da paz, da fraternidade, da humildade, da humanização. Então, quando ele nos faz esse convite, ele nos diz: já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu tenho vos chamado de amigos, porque vos revelei tudo quanto ouvi de meu Pai. No mundo atual, o convite é de união, é de solidariedade. Nós estamos vivendo esse período desafiador. Nós viemos de uma pandemia que assolou a humanidade. Com a pandemia, que mudança nós fizemos nas nossas atitudes internas, na maneira de nós vermos qual é o nosso papel na atual reencarnação, qual é a proposta, o que mudou internamente. Nós que sobrevivemos a uma pandemia que assolou a humanidade terrena. Passado uns 2 anos, nós gaúchos sofremos com as enchentes, para repensar do que realmente nos pertence, do que realmente nós somos donos. Isso, a pandemia, as enchentes no Rio Grande do Sul, veio nos mostrar que nada nos pertence, nem mesmo o nosso corpo físico somos deles. Porque quando sou o momento
de nós embarcarmos na viagem de retorno ao grande lar, nós não temos o poder de tomar a decisão de ficar. Então é urgente nós ouvirmos, aceitarmos e vivenciarmos o convite que Jesus nos faz de sermos agente de transformação no momento, no ambiente aonde nós estamos inseridos. Que nós sejamos aquele coração que se compadece, que auxilia, que se coloca à disposição do necessitado, regaçamos as nossas mangas e agimos no mundo melhor, para a construção do mundo melhor. Qual é o convite que Jesus está fazendo nesse período de mudanças climáticas? Nós chegamos à conclusão, sendo espíritos espíritas, que somos imortais, que sobrevivemos a todas as catástrofes, que podemos sair do corpo, mas não sairmos da vida. E se caso alguém nos escuta, que passou por um desafio, como agora nós estamos vivendo, todo o entorno do Rio Grande do Sul, do Paraná, de Santa Catarina, sendo convidado à união e à solidariedade com as chuvas que têm atingido, com o granizo que tem caído, destelhado, nos desacomodado, tirando-nos da zona de conforto, nos levando às reflexões. Qual o objetivo de estarmos encarnados nesse momento? É momento de reflexão, é momento de meditação, é momento de bom ânimo, de fé, confiança e esperança. Então, o nosso mundo atual, o convite é o de união de todos os que estão no Evangelho, lá no capítulo Sede Perfeitos, o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, de todos os que hajam dito aos seus irmãos, trabalhemos juntos, unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre a obra acabada. Então, amigos, o trabalho é coletivo e colaborativo. Não há como fazermos sozinho. Nós vivemos um período de egoísmo acirrado. E lá no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta quais as razões desses desafios, qual é a maior dificuldade que nós estamos vivendo nesse período, qual é o sentimento, quais são os nossos valores. Nós temos que nos questionar e sair da zona de conforto e irmos nos transformando em criaturas mais humanizadas, mais solidárias, mais afetivas, porque a espiritualidade vai falar-nos que na raiz de todos os males está o egoísmo. Mas também nós vemos agora, nesse período do destelhamento das casas, que muitos irmãos saíram do egoísmo, se solidarizaram com os nossos irmãos de Erechim, que são aqui vizinhos, doaram telhas, outros credos, uma igreja católica, que tinha comprado uma grande quantidade de telhas, não perguntou
para quem seriam doadas as telhas, doou todas as telhas da sua nova capela que seria construída. Os espíritas de Erechim se mobilizaram e em torno para adquirirem lonas para protegerem as casas que estavam descobertas. Então, ao mesmo tempo que nós vemos o egoísmo ainda fomentando as guerras, as dissensões, as perseguições, pessoas se comprazendo na maldade, divulgando em suas redes sociais, fomentando o ódio. Mas quando nós vemos os nossos irmãos se unindo numa rede de solidariedade com o seu irmão que sofre, os credos se unindo sem perguntar qual a sua religião e reconstruindo cidades, nós vemos uma luz no fim do túnel e nós vemos que muitos estão ouvindo o convite do Mestre Jesus, do Espírito de Verdade que nos traz no Evangelho, no capítulo 20, os sede perfeitos, ditosos os que hão dito aos seus irmãos, trabalhemos juntos, unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor a chegar encontre a obra acabada, porque o convite de Jesus é coletivo e colaborativo. Não há como fazermos sozinho. Colaboração entre educador e educando. É por isso que o convite de Jesus é permanente a todos os que estamos imersos nesse universo. Então, no findar do ano de 2025, nós te pedimos, Jesus, nós te pedimos, elevando o nosso pensamento a Ti, abrindo a nossa alma e desejando que seu olhar iluminado, junto com os benfeitores, com os Cristos do universo, em solidariedade à nossa terra que está em convulsão, que está numa batalha de transformação e não de destruição, porque nos diz na lei divina que está no livro dos Espíritos, na terceira parte sobre as leis morais, existe uma lei de destruição que lá nos fala a espiritualidade superior, que a lei de destruição nada mais é que a lei de transformação e renovação. Então, enquanto a Terra está gritando por harmonia, por equilíbrio, a nossa intimidade também está gritando que nós estamos muitas vezes perdidos, porque não buscamos as orientações do nosso modelo e guia, que é Jesus. E eu tenho dito nesses dias desafiadores que tudo que nós precisamos para sermos felizes enquanto espíritos encarnados e desencarnados, porque somos uma população que habitamos os dois mundos,
o físico e o espiritual. Ora estamos encarnados, ora estamos vibrando no mundo espiritual desencarnados. Nós somos os responsáveis pelo padrão vibratório do nosso orbe. O que vibra na nossa intimidade, amigos? A pacificação, o desânimo, o egoísmo, a solidariedade ou a união. Nós devemos fazer adesão ao convite de Jesus, porque tudo o que precisamos para sermos felizes na Terra encontramos no Sermão da Montanha, que, segundo Humberto Roden, é o plano de trabalho de Jesus para toda a humanidade que habita o planeta Terra nos dois mundos, no mundo físico e no mundo espiritual. Estamos vivendo dias gloriosos, nos fala Joana de Ângeles, num livro com o mesmo título. E ela nos diz nesse livro que o homem conquistou o conhecimento e a tecnologia. Com o conhecimento e a tecnologia desenvolvemos equipamentos ultra sofisticados que conseguimos escanear cada célula, cada micro-organismo que habita o nosso mundo interior. Encontramos todas as necessidades através dos exames para tratar do nosso corpo físico, com exames ultra sofisticados, com cirurgias robóticas, com cirurgias não invasivas, conhecimento e tecnologia. Exploramos o nosso corpo físico interno, exploramos o universo, viajamos através de sondas espaciais, temos o descobrimento, o desbravamento de todo esse universo ampliado, e segundo informações dos astros físicos, com toda essa tecnologia e esse conhecimento, ainda não conseguimos perceber 98% do que existe para nós nessa orbitação aqui descobrirmos. Temos conhecimento só de 2% do universo onde fomos capazes de ver. Vejam quantas coisas tem para nós descobrirmos, para nós aprendermos, para nós vivenciarmos. Então, Joana de Ângeles nos diz que com o conhecimento e a tecnologia descobrimos o nosso mundo interno, entramos para dentro do nosso corpo, visualizamos cada órgão, cada necessidade que precisa ser tratada. Com o conhecimento e a tecnologia, exploramos o universo. Mas todo esse conhecimento e essa tecnologia não conseguiu erradicar da Terra as guerras, a fome, a miséria. E tudo isso, a raiz de tudo isso é o egoísmo. Então o convite que a Associação Espírita Chico Xavier, seguindo o convite de Jesus, faz para todos nós, é o convite de trabalho coletivo, trabalho solidário, união e fraternidade de toda a humanidade, que nos unamos na proposta divina de transformação, de regeneração que tantos ansiamos. E nesses dias desafiadores, que quase toda a humanidade encarnada na Terra está doente,
ou fisicamente, ou psiquicamente. Por que estamos doentes? Porque a definição de saúde, segundo a mentora Joana de Ângeles, saúde integral é a perfeita harmonia da alma. E nós estamos vivendo dias em desequilíbrio. ,90% da população toma remédios para dormir. Não conseguimos ter momentos de paz e serenidade, porque nos voltamos sempre para fora, cuidamos o mundo externo e não olhamos para o mundo interno. Achamos que nos amamos ao cuidar do corpo, mas o alto amor cuida da mente, cuida dos pensamentos, cuida da harmonia interna, e assim nós vamos nos curando, vamos melhorando e vamos nos tornando um pouco mais saudável. O alto amor, o alto perdão, a autoacolhida está inserida no convite que Jesus nos faz. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis repouso para a vossa alma cansada e sobrecarregada. É o convite de Jesus para buscá-lo não nos templos, mas no nosso templo interior. Viajamos muito para fora, precisamos viajar para dentro, escutar o nosso eu divino que grita por socorro, para que nós acordemos para a realidade do espírito imortal que somos todos nós. E com grandes esforços fazer com que a nossa luz brilhe. E para isso nós vamos encerrando com um poema de Amélia Rodrigues, que nos diz o seguinte: vem, Jesus amigo, vem trazer a tua paz, só tu és o nosso abrigo e venturas mil nos traz. Vem, ó meigo nazareno, este mundo consolar, vem com teu olhar sereno toda a terra iluminar. Afasta do mundo a terra o chacal dominador, que destrói tudo na terra, espalhando luta e dor. As gemidas de aflições, já não há mais primaveras, criancinhas pedem pão, homens lutam como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos, vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Vem, Jesus, no ano que se renova, nos dias que nos oportuniza o nosso crescimento, fortalece-nos a esperança, o bom ânimo, a coragem, a alegria de viver. Vamos cantar as maravilhas da Boa Nova, vamos reflorir os caminhos, vamos acolher as dores, vamos nos unir nos atos de solidariedade e paz, vamos divulgar
a paz, o amor. Vale a pena amar. Amemo-nos e sejamos felizes no próximo ano. E agradeçamos o ano de 2025. Nós que aqui permanecemos ainda na oportunidade do aprendizado e crescimento. Que Jesus abençoe a todos, acolha a todos os que vão nos assistir e um abraço fraterno a cada irmão da Associação Espírita Chico Xavier. Muita paz e uma boa noite a todos.